O RPG de mesa estava virando uma febre entre os jovens, além de ser o terror dos pais e professores. Pela TV, o planeta inteiro parou para assistir o casamento do príncipe Charles com a princesa Diana. E Roberto Carlos lançou o clássico Emoções, que foi um fenômeno nas rádios, em vinil, nas fitinhas cassete e no especial de fim de ano que sai até hoje. Fora isso e muito mais, nós tivemos uma série de acontecimentos marcantes em ciência, tecnologia e games que são lembrados ou têm consequências até os dias de hoje. Eu sou o Leonardo Rocha e esse é o Aconteceu na História da Tecnologia. Eu desejo a vocês boas-vindas ao ano de 1981. Em janeiro, o carro DeLorean DMC-12 começa oficialmente a ser fabricado e vendido. Esse modelo com visual futurista foi um fracasso comercial e a empresa declarou falência no ano seguinte, mas o automóvel ficou imortalizado nos cinemas por ser a máquina do tempo do filme De Volta para o Futuro. Outro produto bastante influente desse começo do ano é o microcomputador Sinclair ZX81. Você que viveu essa época pode não conhecer esse aparelho por esse nome, mas ele é um dos mais influentes do mercado brasileiro sem sair oficialmente no Brasil. Isso porque, por aqui, ele recebeu inúmeras versões em forma de clones por fabricantes brasileiras. É o caso do TK82C da Microdigital e do CP200 da Prologica. Já em abril temos dois computadores revolucionários. Um deles é o Xerox Star, uma estação de trabalho que tinha recursos super avançados ou até inéditos para a época, como uma interface gráfica para navegação, conexão Ethernet e um mouse integrado. Ele era bem caro e teve vendas baixas, mas a sua influência é absurda. Computadores como os futuros Macintosh da Apple se inspiraram nesses recursos para lançar fenômenos do mercado. O mês foi marcado também pelo lançamento do Osborne 1, considerado o primeiro computador realmente portátil do mundo que foi produzido em massa, praticamente o pai dos notebooks modernos. Em junho, a japonesa Sony revelou ao mundo o primeiro disquete de 3,5 polegadas, que foi o terceiro e último tamanho dessa mídia de armazenamento. O formato durou bastante tempo e segue usado até hoje por alguns sistemas públicos, mesmo já sendo uma mídia bem defasada. Mas os fenômenos que fizeram 1981 ser imortalizado na indústria vieram em agosto. Um deles é o IBM 5150, conhecido só como PC mesmo. Esse foi o primeiro computador da empresa voltado para o consumidor usar de forma doméstica, não só na pegada mais corporativa ou para os fanáticos por tecnologia. Ele virou referência global em computadores pessoais, tanto em especificações técnicas quanto nas funções. A segunda novidade é do mesmo lançamento. O PC da IBM tinha como sistema operacional o que a gente viria a conhecer como MS-DOS, o primeiro grande lançamento de uma ainda jovem Microsoft. A história dessa plataforma é bem curiosa, porque a Microsoft praticamente comprou um sistema pronto e só fez alguns ajustes ali para vender para a IBM. E ela fez isso sem um acordo de exclusividade, o que permitiu que o bom e velho DOS virasse um sucesso em computadores de outras fabricantes. Para fechar o ano em tecnologia, em outubro é fundada na Suíça a Logitech, hoje uma referência em acessórios para PCs, de teclados e microfones até as linhas gamers. Na ciência, 1981 marcou o início de um período difícil. Foi quando os primeiros casos de infecção do vírus do HIV foram detectados nos Estados Unidos e a AIDS foi documentada por cientistas ao redor do mundo. Isso deu início a uma corrida para a criação de medicamentos e a superação de muitos preconceitos. Nesse ano tivemos ainda um grande avanço na medicina com a primeira cirurgia fetal do mundo, feita de forma bem sucedida para corrigir um problema urinário ainda com o bebê na barriga da mãe. Além disso, em abril aconteceu o primeiro lançamento de um ônibus espacial pela NASA. Foi a nave Columbia da missão tripulada STS-1, que também foi a primeira com foguetes de combustível sólido em um voo tripulado dos Estados Unidos. O teste foi um sucesso e a Columbia foi usada por mais de 20 anos até um trágico acidente. No mundo dos games, os fliperamas dominavam a indústria em termos financeiros. Eles eram os mais acessíveis para o público e também os que geravam mais dinheiro. Alguns dos lançamentos de peso desse ano para os arcades incluem jogos que você talvez não conheça de nome, mas com certeza já viu em gameplay ou conceito em games modernos. Esses títulos incluem o jogo de navinha Galaga, o alucinante Centipede e o clássico Frogger de atravessar um cenário com um sapinho, e Tempest, um jogo tridimensional bem raro e futurista para a época.
A Atari era líder isolada no ainda pequeno mercado de consoles domésticos e o bom e velho Atari 2600 ainda vendia bem. Mas alguns problemas corporativos, a gastança desenfreada e o surgimento de rivais logo seriam o fim da era de ouro dessa empresa. Enquanto isso, em julho de 1981, a Nintendo lançou um novo jogo de fliperamas que foi criado só para reaproveitar peças de arcade de outro título. Mas nem ela imaginava que uma equipe formada por nomes como Shigeru Miyamoto criaria um título tão importante como foi Donkey Kong. O jogo envolvia plataformas verticais, um complexo esquema de obstáculos e marcou a estreia inclusive do Mario. Sim, aquele Mario que na verdade se chamava só Jumpman nesse primeiro jogo e depois virou talvez o personagem mais reconhecido de toda a indústria. Nesse longínquo ano de 1981, Pelé foi eleito o atleta do século por uma revista e o empresário e apresentador Silvio Santos fundou o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT. Sem esse acontecimento, talvez a gente nem conheceria o Chaves e Chapolin. Já o Oscar de melhor filme foi pro drama Gente Como a Gente, que talvez você nunca tenha ouvido falar, e tá tudo bem porque ele realmente não ficou tão famoso assim. Mas o ano marcou também a estreia de Os Caçadores da Arca Perdida, o primeiro filme da franquia Indiana Jones. Essa aventura inspirou vários cineastas, roteiristas e desenvolvedores de games, incluindo Jordan Mechner, que recriou o clima de urgência e cenas como as armadilhas de espinhos para desenvolver alguns dos seus obstáculos do seu futuro clássico Prince of Persia. E agora nós queremos saber: qual ano você quer ver sendo relembrado aqui no Aconteceu na História da Tecnologia, hein? E que outro fato marcante de 1981 merecia um espaço por aqui? Me manda pelo @LeoBRJ nas redes sociais. A gente se vê em breve em mais uma viagem no tempo. Até a próxima! Acesse esse conteúdo e muito mais gratuitamente em ubisoftbrasil.tv ou nos canais da Ubisoft na Pluto TV, LG Channels e Samsung TV Plus. O link tá aqui na descrição desse vídeo.